quem não sobrevivesse àqueles estágios não sobrevivia a nada. As enfermeiras que estiveram imigradas estão associadas a um maior grau de qualidade. E cabe-nos a nós, enquanto profissionais de saúde, respeitar aquela pessoa que está ali à nossa frente. Olá, bem-vindos a mais um Mutual Talks. Hoje tenho o prazer, o gosto, a felicidade de apresentar alguém que está comigo diariamente, ao meu lado. O meu braço direito, o meu braço esquerdo, acaba por ser os dois braços nesta luta que nós temos feito. E queria apresentar-vos a enfermeira Débora. Esta é a última vez que nos vamos tratar com os títulos. Vai ser a primeira vez na conversa que ela não me vai tratar por Dr. Manuel. E vou fazer o meu melhor, prometo. É assim, há penalização se me tratares por doutor, ok? Aqui nós queremos mesmo que seja um ambiente descontraído. A Débora é licenciada em enfermagem pelo Instituto Superior Politécnico de Viana do Castelo. É uma pessoa excelente, alguém que tem-nos ajudado nesta aventura e que eu tenho muito a agradecer, mas os agradecimentos é mais no fim. E nós queríamos saber um bocadinho mais sobre quem é a enfermeira Débora, até porque eu digo enfermeira porque é assim que nos tratam os teus doentes. Sim, é verdade. E que procuram e que adoram estar contigo. Eles querem perceber um bocadinho de onde é que tu vens. Ok, olha, desde já agradeço-te o convite por estar aqui, por ter sido convidada para o Mutual Talks. É um projeto espetacular e acho que nos dá uma proximidade enorme com os nossos pacientes, não só com os nossos pacientes, mas também com a comunidade aqui de Braga. E, portanto, desde já parabéns por este projeto. A Débora é uma eu ainda me considero uma rapariga, sim, uma menina, mas já sou mãe, não é? A Marina num podcast disse logo a idade, não é uma coisa que habitualmente as senhoras não dizem aqui. É assim, nós ainda estamos naquela fase que conseguimos dizer a idade sem vergonha nenhuma, porque ainda temos aquela aparência de meninas, pelo menos eu acho. e portanto, eu nasci em Vila Nova de Famalicão, para já vos explicar as minhas origens. Cresci lá, a minha infância toda na aldeia de Ruivães. Fui criada, obviamente, pelos meus pais, mas também muito com o input dos meus avós, que foram os meus avós maternos, que foram uma peça essencial na minha vida. Então a tua mãe é que é de Vila Nova de Famalicão? Sim, okay. O meu pai é de Sinfãs do Douro. Portanto, por amor, veio para Vila Nova de Famalicão e lá ficou. Eu, obviamente, estudei lá na escola primária da aldeia de Ruivães e fiz o meu secundário na cidade de Famalicão, na Dom Sancho. Portanto, tenho lá ainda raízes, alguns amigos que mantenho, algumas amigas, aliás, que são boas amizades dessa altura. E depois dessa fase ingressei na licenciatura de enfermagem na cidade de Viana do Castelo, que foi efetivamente uma experiência maravilhosa. Antes de passar essa parte da faculdade, sim. Até aproveitava que quando tu estavas no secundário, para ir para a enfermagem, que está muita gente que nos segue, também querem também ver o teu exemplo para perceber como é que se pode tornar numa enfermeira Débora, na Débora. Sim. E tentar perceber que tu entraste no 11º, 12º na área de ciências. Sim. Ciências e tecnologias, sim. E essa vontade de seguir a enfermagem foi uma coisa que surgiu cedo, surgiu mais tarde? Não, aliás, na altura eu estava muito indecisa entre ingressar ou em enfermagem ou fisioterapia ou em direito. Porque era uma área que eu sempre adorei, foi direito. Por acaso tu até tens aspecto assim de advogada? Já me disseram isso várias vezes. Eu gosto de advogar por toda a gente. É um defeito e uma qualidade, vá lá. Mas sim, na altura não fui porque efetivamente a empregabilidade em enfermagem também não é boa. Mas em direito, o que é que acontece? Infelizmente neste país às vezes tem aqueles connects, é difícil depois nós vingarmos nessa área. E quando nós estamos no secundário temos de pensar nessas vertentes todas. A tua família não tinha nada de enfermagem, direito? Não. Portanto, eu sempre tive esta vontade de contacto com os outros. Eu nunca me via num trabalho que fosse ligado, por exemplo, a engenharias, que não tivesse uma relação próxima com alguém, digamos. Portanto, a área da saúde ou a área do direito foi porque eu sempre, nomeadamente a área de direito, foi porque eu sempre gostei muito de letras e, portanto, as minhas melhores notas eram sempre a portuguesa, a filosofia, porque era boa. Tu tens muita letra. Era boa a redigir. Eu te digo, pai, que quando trabalho contigo, tu tens muita letra. Sim, gostas muito de falar com as pessoas. Gosto, aliás, eu acho que me considero uma pessoa empática. Muito. Portanto, tento-me sempre colocar no papel do outro.
e não julgar logo pela aparência. Isso foi uma coisa que a vida me foi ensinando também. Nós não nascemos assim. Aliás, eu acho que são as nossas vivências que depois nos tornam mais empáticos pelas experiências que nós já tivemos. Mas isso... Tu és uma pessoa empática, é verdade, confesso, Sim, sem sim, dúvida. sim. Mas és uma pessoa que também te via a ser uma boa advogada, porque tu também não te deixas de fazer. Não. Quando eu tenho que reivindicar os meus direitos... Estás lá. Eu acho que até nem é tanto os meus. Normalmente eu sou mais reivindicativa quando eu vejo que alguém está a ser injustiçado. Isso acontece-me muito frequentemente. Mas pronto, digamos que possa ser uma qualidade e um defeito, não sei. Sem dúvida, sem dúvida. Então essa ideia entre direito, enfermagem e depois lá a balança pendeu mais... Mais para a enfermagem, porque as ciências da saúde realmente eram uma área que me interessavam e que também me davam a possibilidade de ter mais empregabilidade na altura, não seria cá em Portugal, mas no estrangeiro. Ou seja, isso vem o passo a seguir, não é? Vem, mas eu já nessa altura ponderava a oportunidade de emigrar ou não, porque quando eu acabei o secundário as coisas aqui economicamente já estavam a ficar muito mal. Quando é que foi isso? Portanto, tinha que fazer contas disso agora. É um bocadinho difícil, mas licenciei-me em 2015. Okay. Portanto, teriam que ser 4 anos atrás, 2011. Exatamente. No pós-crise. Exato. Foi na altura em que eu também me licenciei-me no mesmo ano, em 2011. E era realmente uma altura muito complicada, que eu recordo-me perfeitamente que estava a estudar no fim do curso de Medicina, temos de fazer o exame de especialidade, e as notícias, eu ligava à televisão, era a falar de desemprego, era a falar da situação económica precária, do futuro dos jovens pouco risonho. Um jovem de 18 anos é bombardeado com esta informação toda. É normal, é deprimente. Uma pessoa tem que pensar em todas as vias de escape, digamos. E, portanto, eu na altura... pensei e ponderei o que é que efetivamente eu achava que a minha personalidade teria mais aptidão, porque eu, nomeadamente, não tinha nenhum exemplo na família de alguém que fosse enfermeiro, de alguém que fosse advogado, ou de alguém que fosse fisioterapeuta, mas eram as áreas que eu me via a seguir e, portanto, olha, ainda bem que ingressei em enfermagem, porque eu acho que tudo na vida, todas as oportunidades que nos surgem, nunca vêm por acaso e são sempre lições e aprendizagens que nós acabamos por ter. Mas isso foi uma altura realmente muito complicada, nomeadamente ao nível da saúde. Falar muito do desemprego médico, do desemprego de enfermagem. Foi uma altura complicada e que eu até acho que as notícias que passavam nessa altura, eu lembro de chegar a um ponto e disse, pai, o meu pai falava muitas vezes para isso, que o meu pai também dizia emigrar, que já vamos falar a seguir, que se não correr bem aqui em Portugal, podes sempre emigrar. Claro. E eu cheguei a um ponto e disse, pai, eu não quero saber, eu vou fazer a minha coisa e está a decorrer bem. Claro. Mas realmente essa geração acabou por ser muito afetada por essa onda negativa que se gerou. Os meus pais nunca falaram em emigrar, porque eu sou filha única, portanto, eles obviamente não iriam logo lançar-me essa carta como uma opção, porque eles não queriam, eles sempre deram o melhor por mim e sempre foram extremamente lutadores para que eu conseguisse alcançar os meus objetivos. Porque somos de uma família humilde e, efetivamente, para pôr um filho a estudar é preciso trabalho árduo e é dispendioso. Claro. E, portanto, desde já aproveito este espaço para lhes deixar o meu agradecimento, porque eles são fenomenais e se eu sou o que sou hoje é como é que é? Como é que é o teu pai e a tua mãe? Como é que eles se chamam? O Jorge e a Ana. Obrigado, Jorge e Ana, porque realmente está aqui um bom produto final. Obrigada. Eu agradeço, que também estou a tirar partido dele. Mas sem dúvida que nós temos de agradecer muito. Aliás, temos de agradecer aos nossos pais. Os nossos pais são fundamentais. Quem nós somos. E até em podcasts anteriores temos falado sobre isso, sobre o berço, sobre os valores que nos são transmitidos no seio da família. Aliás, eu acho que nós somos às vezes mais ou menos trabalhadores pelo exemplo, isto obviamente não é uma ideia estanca, ok? Às vezes podemos ser super trabalhadores, ter 2 filhos e efetivamente ser totalmente o oposto um do outro, mas normalmente nós tendemos a seguir o exemplo dos nossos pais e, portanto, eu via nos meus pais pessoas lutadoras, com valores, que nunca tentaram atropelar ninguém pelo caminho, aliás, sempre foram de ajudar os outros e isso acho que será no fundo a educação que eu quero transmitir ao meu filho. Quero que ele seja alguém amigo do seu amigo, leal, empático e que acima de tudo seja feliz, porque não importa às vezes sermos... a ambição é importante quando é regrada, não é? Mas
que não ponha os bens materiais à frente da felicidade dele, isso Claro. acima de tudo. Já começaste por falar de uma coisa importante que dá logo para perceber que é a família. Sim, E sim. o teu filho, que é o Tomás. É o Tomás, sim. Podemos mandar um beijinho, daqui a algum tempo ele também vai. Ele é João Tomás, senão o pai vai me corrigir. Ok, João Tomás. Porque o pai é João Pedro e, portanto, ele quis manter a tradição, já que o pai dele era João Fernando, e eu tenho um João na família, com muito gosto muito dos Joões, mas acabámos por chamá-lo mais Tomás para fazer esta distinção, no fundo. E já percebemos que ele é uma preocupação na tua vida e que vamos perceber mais daqui a bocado ao longo da nossa conversa. Também, se calhar, também teve algum impacto em muitas das decisões que tens vindo a tomar. Então, acabas o curso de enfermagem em 2011, o país estava um caos. Em 2015, neste caso, em Viana do Castelo. Em 2015. Ingressaste em 2011? Sim, em 2011. Fiz lá amizades muito, muito boas. Viana do Castelo trouxe-me coisas espetaculares, porque era uma cidade pequena e nós acabávamos por ter muito aquele sentido de comunidade, digamos, de enfermagem. Acabava por haver muita partilha, mesmo a escola de enfermagem em si era pequena e nós tínhamos uma relação estreita com os nossos professores, ou seja, havia à vontade para qualquer dúvida, nós podíamos ir bater ao gabinete e tirar, nesse caso, questionar alguma dúvida que tivéssemos mesmo a nível de estágio. Tenho contactado com algumas enfermeiras do Instituto Superior Politécnico de Viana do Castelo, que realmente são sempre profissionais também muito capazes. Sim. E globalmente também muito boas pessoas. Muito exigentes. Aliás, os estágios foram... Quem não sobrevivesse àqueles estágios não sobrevivia a nada. Portanto, foi uma prova de fogo e ainda bem que assim é, porque deixa-nos preparados para o mundo do trabalho. E durante esse curso de enfermagem, foste aprendendo, foste divertindo, encontraste o amor. É verdade, olha. Ele não foi o meu primeiro amor, como tudo na vida. Opa, nós não acertámos logo à primeira. Mas depois acertei. Eu gostava que a minha mulher também tivesse sido o meu primeiro amor. Mas isso não acontece, infelizmente. Não. Às vezes acontece. Neste caso, ele já era meu amigo. Portanto, nós conhecemos no primeiro ano de universidade, ficámos amigos e só começámos a namorar no terceiro ano de universidade. Por incrível que pareça, de terceiro para o quarto ano tínhamos que decidir onde é que iríamos fazer o nosso Erasmus, digamos. Ele foi o meu companheiro de Erasmus, portanto se correu bem. Foste de Erasmus para onde? Para a Finlândia, 3 meses. Para a Finlândia, muito bem. Eu achava que ia ser um Erasmus assim super divertido, de farra, XPTO. Não foi? Eles eram super exigentes lá na Finlândia. Portanto, eu e o João Pedro levámos um choque de realidade quando lá chegámos a uma cidade super... Pensavam que iam namorar, iam divertir-nos, sim, exatamente, mas não. A Finlândia é o sonho de qualquer pai para um filho fazer Erasmus. Então quem tivermos a ouvir e tiver a pensar em ir de Erasmus para a Finlândia, se calhar não é boa opção, ok? Depende dos objetivos. Exato, para um pai... É espetacular. A única parte que não é tão boa é o quão dispendioso é ter um filho a estudar na Finlândia. Mas sim, eu fui para lá fazer Erasmus em saúde comunitária. Portanto, fiz o estágio de saúde comunitária na Finlândia. Okay. E trouxe-me aprendizagens muito, muito boas, porque percebi o quão à frente eles estão nos cuidados de saúde primários e na vigilância, neste caso, da comunidade. Eles tratam os idosos de uma forma soberba, é espetacular. Por exemplo, os lares na Finlândia, eu sei que estou a fugir um bocadinho ao tema, mas acabo por vos passar essa experiência que tive, fazem com que aquele idoso se sinta, não se sinta infantilizado, como efetivamente aqui os lares cujas famílias não têm capacidade económica para ter o idoso num lar. Económica e técnica, às vezes. E técnica, alguns lares não são nada baratos. Não, acho que a maioria deles não são. Nada baratos. E os que são super caros, é pouca a população que consegue aceder a esses cuidados, mas lá não. Ou seja, esse idoso tinha um apartamento só para ele, ou seja, ele continuava-se a sentir ativo, capaz. Tinha uma enfermeira nas instalações, que ia fazendo turnos rotativos. Ele descia, por exemplo, à cantina, escolhia o menu dele. Ele acabava por... ter a sua autonomia. Exatamente. Nunca deixava de ser autónomo. O que eu acho espetacular a forma como eles gerem as coisas nesse sentido. Mesmo nos cuidados de saúde à mulher e ao recém-nascido, tinham uns PACs de nascimento, que neste momento não vos sei precisar
assim em que é que consistiam, já não me recordo muito bem, mas sei que os apoios que eram dados, ou seja, o incentivo à natalidade era muito, muito bom. Nós acabávamos por ir fazer os domicílios, eu com a enfermeira que estava tutora por mim, nesse caso, e acabava por ver a realidade das famílias finlandesas. E, portanto, acho que nem tudo é perfeito, como em todos os locais, mas que os incentivos que o governo dá e a forma como são geridos os cuidados de saúde primários lá na Finlândia é muito boa. Isso que acabaste de dizer, disseste que estavas a fugir ao tema, não estavas nada a fugir ao tema, estavas a ir ao tema, que é realmente a vontade de nós transmitirmos as nossas experiências e não só, já tem acontecido em podcasts anteriores, que é se nós não soubermos o que se faz lá fora, ok, noutros locais, pode ser dentro do país, também outras instituições, mas também irmos aprender fora e vermos outras realidades também nos abre horizontes. Isso. Aliás, eu acho que o meu trato com as pessoas foi mudando pela forma e pelas experiências que eu fui tendo. O estar num outro contexto que não seja a nossa comunidade habitual, o lidarmos com outras nacionalidades, com outras etnias, com pessoas com outros valores e crenças, faz-nos ter uma mente muito mais aberta para podermos entender as necessidades dos diferentes tipos de pacientes, porque nós não somos todos iguais, as nossas crenças não são todas iguais. Podemos neste momento ter um paciente que tem uma determinada religião e, passados 5 minutos, ter outro com crenças absolutamente distintas. E cabe-nos a nós, enquanto profissionais de saúde, respeitar aquela pessoa que está ali à nossa frente. Ou seja, lá está a mostrar a tal empatia. Foi isso que o Reino Unido me trouxe de esse é o como passo a seguir, que é que tu acabaste o curso em Viana do Castelo e abraçaste uma nova aventura. Sim, foi muito engraçada a forma como essa oportunidade surgiu. Nós estávamos num jantar de amigos e falámos que ia haver um recrutamento no Porto. E dissemos, por que não? Vamos lá à entrevista só para ver se, passa a expressão, só para ver se pinta. Fomos 6 amigos, inclusive a minha melhor amiga e o meu marido. Meu marido agora. Já eram maridos? Não, pelo amor de Deus, não, o meu pai dava-lhe um ataque. Se eu estava e de Erasmus também não aconteceu nada, nada, zero. Puros castos. Eles moravam em quartos separados, estou a brincar. Exatamente. Mas sim, fomos os 6 à entrevista, portanto fizeram-nos uma entrevista assim formal, fizemos um teste de linguístico neste caso e de aptidões psicotécnicas também. Essa parte foi fácil, passámos todos sem problema nenhum e depois fomos conhecer mesmo os diretores clínicos de determinados departamentos lá do hospital que nos queria recrutar e aí passou a ser mais real, portanto aí entrevistaram-nos mesmo, digamos, à séria, não é? E correu super bem a todos nós, ou seja, os 6 nesse dia tivemos uma proposta de emprego e ainda não tínhamos acabado o curso. Ainda não tínhamos acabado? Íamos apresentar o trabalho de investigação na semana seguinte e portanto nós já íamos para lá todos felizes porque dissemos, olha, acaba o trabalho de investigação e podemos ir, porque temos emprego. Ou seja, eu nunca cheguei a procurar emprego cá em Portugal, mas eu acho que isso se deve ao facto de eu saber que aqui as oportunidades eram escassas, nessa altura em 2015. Ou se calhar o negacionismo associado isso. Àquela altura. Sim, exatamente. Nem sequer te deixou... eu nunca dei uma oportunidade ao país, não. Eu acho que o facto de ter feito Erasmus, de ter gostado da experiência, fez com que fosse mais fácil para mim eu querer trabalhar uns anos lá fora, ok? Aliás, eu nem tinha dito aos meus pais que ia à entrevista. Isto é engraçado, eu liguei-lhes no dia a dizer ao pai e mãe tenho emprego, portanto para eles foi assim um choque, mas aceitaram de muito bom grado, eles sempre me apoiaram nas decisões que eu tomei. Audaz, sem dúvida. Sim. E esses 6 amigos pré-licenciados ou quase licenciados em enfermagem foram todos para a Inglaterra? Fomos todos para a Inglaterra. Todos juntos? Todos juntos. Aliás, no aeroporto, no dia em que fomos, os nossos pais foram todos nos levar. Foi uma choradeira imensa, mais por parte de mim e da minha melhor amiga. Portanto, mas imagina o que é os nossos pais de repente perdem assim... Não perdem, digamos, porque foi o que eu também sempre frisei. Se eu estivesse a trabalhar em Lisboa, porque na altura eram o sítio, o local onde havia oportunidades de emprego para enfermagem,
era como se eu estivesse imigrada. Porque se fizermos as contas, que na altura eu tive que dialogar com os meus pais, mostrar-lhes o que é que efetivamente eram os prós e os contras. Se eu fosse para Lisboa, o custo das portagens, neste caso, e o que eu ganharia salarialmente, se calhar eu viria menos vezes cá do que propriamente estar imigrada, porque na altura as viagens pela Ryanair e EasyJet eram super, super económicas e era fácil nós virmos cá. Aliás, os meus sogros e os meus pais, nos primeiros tempos, foram-nos logo visitar. Claro. O meu sogro ajudou-nos a montar os móveis da casa, ir ao IKEA e fazer tudo. Então, muito bem. Foi muito bom. Isso deve ter sido uma aventura engraçada. Então, mudas-te para a Inglaterra e o teu primeiro contacto, em termos profissionais, é lá. Exatamente. E foste para um serviço de... Fui para um serviço de cirurgia, mais especializado na parte gástrica, ou seja, eram os pacientes que vinham após, neste caso... colostomias. Exatamente, colostomias, estavam a faltar as palavras. Porque quando eu penso, naquela tecnicamente, penso sempre em inglês, porque foi a forma... Exatamente, estava aqui a tentar encontrar a palavra. Mas sim, foi uma boa escola. Aliás, eu agradeço a todos os enfermeiros que me integraram. Eram portugueses os que te entregaram lá? Não. Era tudo em inglês? Ou seja, eles dividiram-nos por vários departamentos. O meu marido foi para a ortopedia, na altura, para o departamento ortopédico, e eu fui para a parte cirúrgica. Tive colegas que foram para a medicina, etc. Só estive lá 1 ano, porque efetivamente descobri que aquilo não era a minha paixão na altura. Ou seja, eu sempre sonhei em ir para cuidados intensivos ou bloco operatório, porque o meu último estágio, ou seja, nós no final do curso temos que escolher um estágio. Eu escolhi cuidados intensivos nessa altura e gostei bastante, então via-me e queria aumentar as minhas aptidões, neste caso em cuidados intensivos. Portanto, estive 1 ano na médico-cirúrgica, digamos, e ingressei os cuidados intensivos e estive lá 5 anos, mais ou menos, em cuidados intensivos. Portanto, ok, muito bem. E entretanto o teu namorado estava na parte da ortopedia e foi para o bloco operatório. O casamento foi durante... Foi durante a estadia lá em Inglaterra. Foi o quê? Passado quantos anos? Ora bem, nós casámos, eu tinha 26 anos, portanto foi há 4 anos. Ok, já sabemos a tua idade. Já chegamos à tua idade. Acabei por ser um livro aberto, oh meu Deus. Muito bem, então casas, estás em Inglaterra. Sim. E qual foi o motivo pelo qual decides regressar a Portugal? Ora bem, o motivo em si foi porque eu sempre achei que a minha estadia lá não ia ser... ou seja, eu sempre achei que não ia ficar lá a minha vida toda, muito honestamente. Eu acho que Inglaterra é um país ótimo para nós enquanto enfermeiros. Tiveste onde já agora? Estive em Barnet. Estive lá 5 anos e acabei por trabalhar também alguns turnos no Royal Free, que era o Hospital Central. E até te explico um bocadinho mais sobre isso. Portanto, as oportunidades que eram dadas lá aos enfermeiros, e eu gosto de frisar isso, eram muito boas. Portanto, eu nunca saí de Inglaterra porque estava descontente com as minhas condições de trabalho. A minha vinda para cá deveu-se ao facto de nós, primeiro já tínhamos planeado isso, porque todas as pessoas têm necessidade de família. Claro. E principalmente quando somos apegados à família. Eu sou filha única, não queria viver a minha vida toda longe dos meus pais. Quis, obviamente, experienciar e viver ao máximo todas as oportunidades que a vida, neste caso com a qual a vida me contemplou, mas quis sempre voltar um bocadinho à base. E portanto, quando tive um filho, eu e o João Pedro decidimos que estava na hora de... Não tiveste o filho ainda lá? Não, eu tive-o cá porque eu vim mesmo no período máximo em que podia viajar. Ok, mas foi feito made in England. Exatamente, Pronto, made in England, born in Portugal. Born in Portugal, muito bem. Mas como estava a dizer, lá foi-me dada a oportunidade de tirar vários cursos, ou seja, a formação que me foi dada foi muito boa, porque na altura consegui fazer 2 cursos intensivos para doente crítico, acreditados pela Universidade de Greenwich, que eram todos pagos pelo hospital, mesmo as horas extras, mesmo as horas que eu despendia para ir para o curso, eram todos pagos pelo hospital, ou seja, os enfermeiros lá acabam por ter progressão na carreira porque efetivamente as chefias querem que isso aconteça. Eles querem profissionais formados, competentes na área
e que efetivamente não tenham nenhum custo a nível monetário para eles, para não ficarem sobrecarregados. No fundo foi isso. Eu até te confidencio uma coisa, Débora. Claro que ao longo da minha vida já contactei com vários enfermeiros, várias enfermeiras. Sim. E até mesmo aqui na Mutual Clinic temos neste momento a tempo inteiro 2 enfermeiras e que bate certo com o que eu vou dizer a seguir. E já tivemos enfermeiras anteriores. Sim. E posso dizer que as enfermeiras que estiveram imigradas e que voltaram estão, do pequeno universo que eu conheço, associados a um maior grau de qualidade, dando um bocadinho a dica para empregadores. É que, na verdade, as experiências que eu tenho tido, e aliás, as 2 enfermeiras residentes da clínica já trabalharam em Inglaterra antes de vir para Portugal. E eu noto que eu me apercebo que a enfermagem, não querendo dizer bem nem mal, não é o meu intuito, que há sempre esta rivalidade médico-enfermeiro que eu quero fugir e que não perco nem sequer meio segundo a pensar nisto. Mas eu acho que a enfermagem em Portugal é um bocadinho castradora. É porque, efetivamente, quando tu acabas o teu curso, primeiro às vezes exigem-te que tenhas experiência mínima de 2 anos. E mandam todos para a medicina. Exatamente. Eu nunca vi, o que tu acabaste de me dizer, eu nunca vi. Pois. Ou seja, uma enfermeira que sem experiência, que tu não tinhas experiência nenhuma, que és contratada antes de acabar o curso. Claro. Realmente, eu se tivesse estudado desse lado e a pensar em estudar em enfermagem, eu pegava esta dica e usava este plano B, que não é um plano B, que para o teu caso foi um plano A, e acho que é um bom plano A. Ou seja, concorreste, deram-te a oportunidade mesmo antes de acabar, e não é isso, e deram-te a oportunidade de ir para sítios diferenciados, serviços de cirurgia, de cirurgia geral, parte digestiva. O teu marido parte de ortopedia. Exatamente. Ou seja, aqui em Portugal o que eu noto é que vão todos para a medicina. Porquê que vão todos para a medicina? Vão para a medicina porque ninguém quer estar na medicina. Sim. E eu acho que as próprias administrações dos hospitais não veem as potencialidades daquele enfermeiro. O que eu sinto aqui, e desculpem-me se estou a dizer um grande erro, mas é que nós somos vistos como um número. E não somos vistos pelas potencialidades individuais que nós temos. E características que tens. Tu não podes não ter característica nenhuma para a medicina. Obviamente. Aliás, há colegas meus que têm, imagina, experiência em bloco operatório de há X anos, vão para um concurso público num hospital público e são alocados a uma medicina. Ou seja, já trabalharam em bloco operatório tipo uma vida inteira. O que é que essas pessoas que já têm imensa experiência vão fazer para uma medicina? Percebes? Essas pessoas e não dão a oportunidade depois de trocar. Exatamente, tu passado um ano, estavas numa unidade que não gostavas, foi-te dada a oportunidade de fazer formação. Aliás, eu fui ter com a chamada matron, na altura, que era a chefe da unidade, e expressei-lhe a minha vontade de ir para lá. Ela ficou super alegre e disse, olha, escreve uma carta à tua chefe a explicar a tua vontade de vir para cá, porque eu aceito-te. Ou seja, nós não ficávamos ali estanques, não nos sentíamos tão frustrados, é isso que eu acho. Havia progressão, havia oportunidades. E um desenvolvimento de capacidades únicas que cada pessoa tem. Obviamente, é isso. E eu noto isso, que as enfermeiras que já tiveram essa experiência, e quando nós contratamos, aqui na Mutual Clinic, por acaso, a contratação e as entrevistas, és tu que fazes, que a Débora realmente é a coordenadora do Centro de Enfermagem da Mutual Clinic, mas na dúvida, eu da minha experiência pessoal tendo a privilegiar alguém que tenha tido uma experiência fora, que realmente isso nota-se muito no desempenho da enfermeira. Aliás, eu elogio imenso a resiliência que os enfermeiros portugueses têm, porque trabalhar aqui em Portugal, mais no sistema público, porque acabamos por ficar um bocadinho fechados, ou seja, não nos são dadas muito mais oportunidades, é desafiante e realmente a pessoa tem que correr por gosto e por amor à camisola, porque não é por questões de ambição monetária que ninguém continua aqui enfermeiro, principalmente no sistema público. Eu acho que nem é no público, não é só no público, acho que é tipo no privado. Sim. Eu acho que há aqui uma grande dicotomia, que é, enquanto que, por exemplo, o médico realmente, e nós sabemos como está o Sistema Nacional de Saúde, e até acho que a opinião geral já sabe que o médico no Serviço Nacional de Saúde não é bem pago. Sim. Em lado nenhum, mas tem a possibilidade de alavancar ou ter melhores condições a nível privado. Claro. E eu acho que a enfermagem, infelizmente, está um bocadinho limitada. Também está limitada. E o que eu noto até é diferente. E tu disseste que tem uma grande capacidade de resiliência os enfermeiros em Portugal, mas eu digo-te que os melhores enfermeiros estão no serviço público.
Claro que sim, claro Então que sim. os melhores enfermeiros estão no serviço público, porque apesar de tudo as condições ainda acabam por ser... É um bocadinho melhor do que alguns hospitais privados, sim, sim, sim. Eu acho que os hospitais privados, isso sim, são muito castradores São. Aliás, para a enfermagem. Eu quando voltei tive 6 meses a recibos verdes num hospital privado e, portanto, na altura também estava a ponderar ou não regressar outra vez para a Inglaterra, apesar da questão de termos tido o nosso filhote cá e tudo, mas efetivamente foi assim um balde de água fria que eu apanhei e, portanto, só quando me surgiu uma boa oportunidade é que efetivamente me fixei, digamos. Não, é muito difícil. Eu respeito muito a profissão de enfermagem e que tu trabalhas diariamente comigo, sabes disso, que Sim, cada um de nós temos, e sou muito a favor da capacitação dos enfermeiros. E desde já, desculpa, agradeço-te imenso a forma como me recebeste aqui na Mutual Clínica. Aliás, a razão pela qual eu fiquei, obviamente que o meu marido teve uma boa proposta de emprego na altura e daí que eu fui ficando, mas se eu não estivesse feliz, a primeira coisa que ele me disse foi voltamos e haveremos de saber dar a volta por cima. Mas agradeço-te imenso a forma como me acolheste aqui na Mutual Clínica, como tens sido o meu professor, porque a verdade é essa. Há muitas coisas que eu aprendo diariamente contigo. E portanto acho que temos eu que tenho a agradecer, mas realmente opa, é uma coisa sim. A vinda para cá, como eu estava a mencionar, que depois dispersei um bocadinho, foi pelo facto do João Tomás ter nascido, portanto, e eu quis que ele tivesse a oportunidade que eu tive, que foi ter contacto direto com os avós, porque eu acho que isso é um alicerce fundamental na nossa infância. Ter o contacto com a nossa cultura, porque a nossa cultura, acima de tudo, nós somos boas pessoas. Nós somos pessoas que vamos lá para fora e temos capacidade de fazer tudo e mais alguma coisa. Aliás, nós somos, passa a expressão, pau para toda a obra. E às vezes é o que nos impede de evoluir um bocadinho. Porque no exterior, ou neste caso em Inglaterra, eles focam-se muito em capacitar as pessoas em determinadas áreas. E isso gera economia, a verdade é essa, porque se tu chegas a um sítio e dizes que não podes fazer mais do que aquilo, eles têm que contratar outra pessoa. Nós aqui temos a tendência de querer fazer tudo. Ou seja, eu vou lá a um café, por exemplo, e isto é real. Há um senhor que está a tirar o café, outro que está a receber dinheiro e outro que está a atender às mesas. Eu vou aqui a um café e está um pobre, coitado, a fazer tudo e mais alguma coisa. E recebe efetivamente menos do que aquele que lá só está a tirar café. Isso gera emprego, a verdade é essa. Gera economia. Só que a forma como nós fomos formatados é para sermos trabalhadores, para fazermos tudo, para sermos multifacetados. E às vezes para não ser valorizados, porque fazemos. Exatamente. Porque... Eu próprio já vivi no Canadá e eu recordo-me perfeitamente quando ainda estava a estudar medicina, fui visitar o meu irmão que estudou no Canadá e eu andava de relógio, que é uma coisa que agora nunca ando, e acabou uma pilha do relógio. Sim. Então fui ao joelho e disse, olha, para trocar a pilha. Então o que é que aconteceu? Foi $5 a pilha. Sim. E $25 da mudança da pilha. E eu pensei, isto em Portugal eu pagava só a pilha e estava feito. O serviço estava feito. Ninguém se cobraria por esse trabalho de mudança de uma pilha num relógio. Mas lá foram efetivamente $25. E eu, na minha opinião, acho que deve ser assim. Deve ser assim. E nós temos que começar a valorizar mais o nosso trabalho. Ou seja, nós não podemos ser bons em tudo, porque ninguém é bom a fazer tudo. Nós temos que começar a especializar-nos, neste caso é um enfoque mesmo para a enfermagem, a começarmos a ser bons em determinadas áreas para realmente nos darem valor. Ou seja, a tirarmos mais cursos, mais formações numa determinada área, se nos forem dadas oportunidades, obviamente. Que quando o mercado é limitativo e a estrutura empresarial é totalmente fechada, claro que... Ou uma estrutura só assente numa classe, por exemplo, mesmo a parte formativa, a nível de saúde, é muito formada na parte da medicina, dos médicos, e nós temos tentado, até juntamente com o enfermeiro Miguel, que também já esteve aqui em algum outro podcast, nós realmente alargarmos e investirmos a formação nos enfermeiros, porque eu sou muito mais rápido, sou muito mais eficiente e sou muito mais capaz se eu tiver alguém ao meu lado que saiba, que esteja formado, que tenha informação sobre a doença, que tenha informação como é que se faz. Não estamos, e há muito essa
essa ideia de que vais formar os enfermeiros para depois tirarem o lugar. Que lugar? Se eu tiver alguém capaz ao meu lado, eu sou muito mais eficiente e o paciente, voltamos à mesma história, é que é o centro desta pirâmide toda, a base. Ou seja, isto tem tudo estar centrado nele. O trabalho em equipa é essencial para nós obtermos sucesso. Obviamente. Isso, sim, e isso é algo que temos que começar a mudar a mentalidade sobre. Ou seja, eu ser humilde o suficiente para pedir ajuda a outro colega que tenha competências maiores em determinada área, para eu poder dar o meu melhor para aquele paciente. Claro. Porque o paciente não quer saber do meu ego, ou disto ou daquilo. Ele quer efetivamente receber o melhor tipo de tratamento. E quer sentir que é ele o centro. Exatamente. Ele quer perceber que aquele profissional de saúde está ali para ele e para buscar o melhor para ele, para a saúde. Eu até te digo uma coisa, isso aconteceu hoje de manhã, quando estivemos a trabalhar, acontece quase todos os dias, que é, um procedimento cirúrgico, uma coisa qualquer, o doente vem à minha consulta, há uma consulta, é feito o diagnóstico, é explicado o procedimento. O doente passa para ti, na sala de enfermagem, na sala de pequena cirurgia, as questões que ele me acabou de fazer, ele vai repeti-las contigo. Vai, para validar a informação que tu destes. Exatamente. Isso acontece milhares vezes. Quase sempre. Sim, quase sempre. Isto ele não confiou naquilo que eu disse, não. Ele quer perceber se realmente a equipa está toda no mesmo sentido. Exatamente. Se estamos todos com a mesma intenção. E isso acontece aqui, tu dás a resposta, a formação que nós fazemos também interna e a experiência também, muito de forma igual e semelhante. Isso o que é que o doente sente? Sente seguro. Sente segurança naquilo que está a fazer, é explicado, efeitos colaterais. O Dr. Manuel, muitas vezes diz, o Dr. Manuel já deve ter explicado, isto vai acontecer isto, vai acontecer isto, vai ser acontecer isto. Sim, ele já me disse. Mas só isto, nós estamos todos a falar a mesma linguagem. Sim. E depois acontece uma coisa boa também, que é, eles sentem-se à vontade para nos mandar mensagem, por exemplo, para contactar a enfermeira cá na clínica, porque nem sempre, aliás, tu dás muita abertura aos pacientes para te contactarem diretamente, mas nós estamos aqui todos os dias. Mas eu não consigo dar resposta a tudo. Dar resposta. Nós acabamos por fazer uma triagem do que é que nós conseguimos, do que é que nós temos que passar, que é mais clínico, digamos. Não é ser clínico, aquilo que realmente requer uma ação. Exatamente, requer uma ação tua. Ou aquilo que requer uma informação. Exatamente, e portanto, eu acho que eles sentem que há um acompanhamento de início a fim, ou seja, no pré, no imediato e no pós. Porque e tenho tido este feedback por parte deles, que nos agradecem o facto de estarmos sempre disponíveis para lhes, neste caso, para lhes responder a qualquer questão, nem que seja a mais básica de todas. E digo-te uma coisa, e há uma coisa que, por exemplo, noutros locais que eu trabalhava, que me acontecia, que era se houvesse um paciente com uma dúvida, que às vezes acontecem dúvidas, sim. Nós estamos habituados a fazer isto todos os dias, mas alguém que vem aqui e faz um procedimento não sabe o que é que vai acontecer. E muitas vezes as enfermeiras que trabalhavam comigo tentavam responder e os doentes insistiam em falar com o Dr. Manuel. Sim. Isso não acontece aqui. Não, porque eu acho que eles acabam por sentir confiança na equipa. No imediato, ou seja, lá está, quando nós estamos na consulta, eles veem que há uma ligação tão boa entre a equipa, que passamos a informação, que estamos a trabalhar todos em sintonia, digamos. Temos experiência naquilo Exatamente, que fazemos. Que eles sentem segurança e, portanto, quando têm que falar connosco, a informação que nós lhes passamos, eles acabam por considerá-la válida e, portanto, seguem as nossas orientações. Mas isto requer formação. Exatamente. Requer acompanhamento, requer a criação de estrutura, que é aquilo que temos vindo a fazer e que temos aqui também o Centro de Formação, que estamos em fase final de acreditação e que queremos realmente começar a passar essa formação, não só na área da dermatologia, mas noutras áreas. E falando em formação, tu então em Inglaterra, a formação em cuidados intensivos, pós-graduações ou formações em doentes críticos, e voltas a Portugal, por vários motivos, pelo teu filho, pelo facto de ter esse sonho desde sempre, e vens trabalhar para a Mutual Clinic. Okay. E ainda bem que encontrei a Mutual Clinic. Não estou obrigado a dizer isso. Eu sei que não, mas é verdade. Isto quem me conhece sabe e os meus amigos, aliás, às vezes ficam admirados porque normalmente quem regressa nunca está feliz. Isto é verdade. É raríssimo tu encontrares um enfermeiro que regressou que está feliz. E eu encontrei outra área, aliás, que me apaixona. Eu quando fiz o meu estágio na Finlândia, foi em saúde comunitária, no fundo.
E a vida é um ciclo. E eu vim parar, no fundo, quase ao início, não é? Eu adorei a minha jornada a trabalhar com doente crítico. Foi difícil, foi pesada, especialmente na época do Covid. Aliás, traumatizante até, em alguns pontos de... Sim, que tu estiveste lá na unidade de cuidados intensivos, Portanto, na altura do Covid. Na altura do Covid eu trabalhava em Deves Inglaterra. ter visto muita coisa. Ainda por cima na Inglaterra, que foi aquele país... Foi dramático e drástico, aliás. Era falta de staff, falta de recursos, falta de equipamento de proteção individual, falta de tudo, mas lá sobrevivemos. Aliás, ficámos mais unidos, mais do que nunca. Foi isso que se notou na equipa. Obviamente que era difícil nós termos 2 a 3 mortes por turno, aquilo foi desastroso. Portanto, esse peso que nos traz, e é uma aprendizagem que eu vou trazer sempre comigo, foi dessa época, que eu considero que hoje me tornou, ou seja, me fez ver as coisas de outra forma. Nós nunca podemos dar por adquirido o que temos no presente. Temos que pensar sempre que efetivamente as coisas podem não correr bem, mas olhar sempre com um olhar positivo, claro, para tudo. Mas isso foi uma mudança que foi basicamente da unidade de cuidados intensivos, numa altura de Covid, uma coisa que daqui a alguns anos vamos contar estas histórias como os velhinhos, como os velhinhos contam histórias passadas de como é que isto tudo se passou, e tu viveste isso de uma forma muito intensa. Sim. E vieste, como disseste, e estás feliz, pelo que percebo, na Mutual Clinic, mas foi uma mudança em que basicamente uma unidade de cuidados intensivos passaste a exercer no centro de enfermagem, e o centro de enfermagem trabalha em estreita colaboração com o Centro de Medicina Geral e Familiar, a fazer assim mais cuidados primários. Exatamente. De enfermagem. Que acabam por ter, ou seja, são 2 pesos diferentes, mas com a mesma importância, porque tu tens que te focar na prevenção e na promoção da saúde para não teres um acúmulo de doentes críticos, digamos. Não quer dizer que eu trabalho bem a prevenção e a promoção da saúde e a pessoa não vai acabar um doente crítico, porque isso acontece. Há coisas que nós não podemos efetivamente pôr um stop naquilo, não é? Mas a prevenção e a promoção da saúde são extremamente importantes para gerar ganhos em saúde. E, portanto, aqui a Mutual Clinic, no fundo, trouxe-me esta oportunidade de abraçar uma nova experiência, abraçar uma nova área, e eu acho que isso é muito bom em determinado momento da tua vida, porque se tu continuares sempre a fazer o mesmo, não te colocares, não te desafiares, efetivamente pode não ser aquilo que te traz felicidade, porque nós temos que nos desafiar. Eu, pelo menos, a minha personalidade é assim. Eu tenho que me colocar, tenho que me desafiar para sentir que estou a ser capaz de dar o meu melhor. Portanto, e aqui neste centro de enfermagem, nós efetivamente temos este papel muito próximo com os doentes, com a família, neste caso, dos doentes. Nós temos muitas famílias. Muitas famílias. Acabamos por conhecer toda a gente. E o que é bonito disto é que acabamos por ser nós próprios uma família. Claro. Ou seja, os doentes veem que há um excelente ambiente entre nós, que podem ter, que sentem proximidade com o médico, com o enfermeiro, desde a porta principal eles sentem que há uma proximidade com a equipa, e isso é essencial. No centro de enfermagem nós fazemos um trabalho diferenciado, ou seja, não invalida um centro de saúde, obviamente, mas nós acabamos por dar um apoio diferenciado àquele doente porque contactamos muito de perto com as diferentes especialidades médicas. Ou seja, acabas por quase ser um enfermeiro de família. Exatamente. Mas no privado. Mas no privado, sim. E além disso, não só, porque é verdade que temos um centro grande de medicina geral e familiar, mas também temos outras especialidades, sim, sejam linha de dermatologia, ginecologia, nutrição, ou seja, endocrinologia. Conseguimos dar um input mais, neste caso, mais especializado a algumas dúvidas dos doentes, porque imagina que eu até não sei, eu consigo colocar essa questão diretamente ao especialista, percebes? Claro. E acho que há aqui um trabalho cíclico, ou seja, acabamos todos por trabalhar em equipa para ajudar aquele doente. Nós temos um centro de enfermagem que fazemos tratamentos de feridas, monitorização de vitais antes das consultas. Sim, isto é uma coisa que nós aqui apoiamos muito, que é nós não... Sempre que o médico esteja a dar consulta, tem o apoio de enfermagem. Isso é excelente. Ou seja, isso é uma coisa fundamental, mas que eu quero incentivar, que tem o apoio,
mas a enfermagem também tem o seu trabalho, ou seja, também Claro. tem um trabalho autónomo diferente do nosso. Exatamente. Com objetivos, com tarefas, com tratamentos, e a possibilidade de quase beberes do conhecimento de todas as especialidades, porque é verdade que quando se está, por exemplo, num centro de saúde, que isto funciona quase como um centro de saúde, mas Sim. privado, mas quando se está num centro de saúde só se vê do médico de medicina geral e familiar. Claro. Tu vês do médico de medicina geral e familiar, vês do dermatologista, vês do endocrinologista, e o paciente naquele momento, que isso é verdade, é que a consulta médica tem um tempo limitado, por várias razões, já falámos disso noutros podcasts, mas é ali um período limitado. Muitas vezes o tratamento de enfermagem é um tratamento mais prolongado e mais repetido ao longo do tempo, ou seja, acaba por haver vários contactos e o paciente acaba por vos fazer muitas questões. E até nos transmitir muitas informações que depois vão levar a um aconselhamento mais diferenciado até de outras especialidades que ele tem que acabar por ser visto. Isso já me aconteceu. Atenção, a detectarmos alguns sinais de alarme na nossa consulta da enfermagem. É que é a prevenção. Exatamente, que nos levam a dizer, a aconselhar aquele paciente a ser visto por um médico de determinada especialidade. E a partir daí acabamos por, como eu disse, criar este trabalho em equipa, que é essencial. Tu tens feito um trabalho fantástico, aproveito para te dizer, tens sido uma surpresa brutal, estou muito feliz, estamos todos muito felizes, a equipa, a família, como tu referiste, a Team Mutual, como a Marina fala, realmente está muito feliz por ter uma coordenadora de enfermagem como tu, com as tuas capacidades, com o teu humanismo, com a tua empatia perante os pacientes. Isso tem sem dúvida sido muito importante para desenvolvermos o trabalho. Tens-te tornado realmente uma super enfermeira. Há muitos desafios ainda por fazer. Estamos a abordar cada vez mais áreas, até porque a própria clínica acaba por estar a crescer. É verdade que passaste por a parte dos cuidados intensivos, houve uma transição diferente e passaste para a Mutual Clinic, mais fazendo um papel, como estávamos a falar, de um enfermeiro de família on steroids, ou seja, basicamente com a possibilidade de interagir e de ter esta participação e equipa, com uma equipa multidisciplinar de várias especialidades médicas e não médicas, mas os desafios, como numa casa que está a crescer, vão surgindo cada vez mais. E ainda bem, o nosso objetivo é abraçar novos projetos, que a equipa cresça, que continuamos sólidos, aliás, porque isso é importante, uma equipa sólida faz com que haja sucesso para a empresa e tu sempre frisaste isso, aliás. É importante que as FIAs nos façam sentir integrados e integradas e que cresçamos e temos que crescer todos juntos. Exatamente, isso é essencial. E daí o facto de a Marina ter falado que somos uma equipa, de tentarmos, ou seja, o crescimento às vezes traz-nos estes receios, não é? Da equipa se começar a alargar, das vontades serem diferentes. De perdermos este espírito. É verdade, mas eu acho que se mantivermos os nossos valores e a nossa essência, todas as pessoas novas que nós vamos acolher vão ser absorvidos por estes valores e por esta essência, digamos. Ou quase ser contaminados. Exatamente, é tipo por uma mutual team. Exatamente, e que assim seja. E que assim seja. Agora, quando abrirmos a nossa nova unidade gastro... Era isso que eu ia falar, ou seja, vamos realmente agora abrir a nossa nova unidade de endoscopias digestivas altas e baixas e na verdade tu vais coordenar essa abertura na parte da enfermagem. Vais acabar um bocadinho por ter um bocadinho mais de, como é que eu ia dizer, vais ter de utilizar ou vamos tornar útil toda aquela tua experiência que trazes realmente dos cuidados intensivos. Sim, e vou aprender muito mais, atenção, eu acho que, como já te disse, a minha vontade é sempre continuar a crescer, desde que isso nunca vá contra os meus valores e, portanto, a unidade gastro, neste caso, de gastroenterologia, só nos vai trazer benefícios, tanto para a equipa em si, mas também vai trazer aprendizagens enormes. E, portanto, mesmo os novos enfermeiros que integrarmos no futuro, se assim o conseguirmos, vão ter a oportunidade de ser diferenciados em determinadas áreas e de ter a possibilidade de ter formação, como eu tive, porque também não tinha experiência em dermatologia. Fui frequentando vários cursos, às vezes muito mediado pelo enfermeiro Miguel, ao qual deixo aqui o meu generoso agradecimento, porque tem potenciado
isso na minha pessoa. Não é só em ti, tem potenciado isso em muitos enfermeiros. É verdade, mas eu falo por mim, pronto. Claro. Já fui a algumas formações em Lisboa, aqui no Porto, em que aprendi muito sobre determinadas temáticas, como psoríase, dermatites, etc. E portanto espero que agora esta nova oportunidade me faça aprender ainda mais. Sim, até porque o nosso objetivo não é só montar mais uma unidade de gastro, é montarmos uma unidade que tenha o nosso ADN. Exatamente. E que tenha o nosso perfil sempre baseado naquilo que acreditamos que o paciente acaba por ser o centro da atenção. O nosso foco principal é o bem-estar desse mesmo paciente e de tudo o que o rodeia, neste caso. Nestes podcasts, principalmente quando temos pessoas internas à equipa, é engraçado que vão surgindo sempre as palavras de valor, de berço, os valores de família. E se eu te perguntasse a alguém que ao longo da tua vida identificas que teve um papel muito importante no teu desenvolvimento pessoal e profissional, conseguíamos falar de alguém? Existem várias pessoas em diferentes fases da vida, ou seja, os nossos pais são o nosso vínculo inicial e o mais puro, o amor mais puro que temos, não é? Neste caso, as pessoas que nos amam mais. Depois nós vamos amar de uma forma absurda os nossos filhos e os nossos companheiros de vida, mas sim, os nossos... Companheiros não, esperemos que só tenham um companheiro de vida. Sim, companheiro, ai meu Deus, desculpa. Companheiros não. É uma gafe. Eu estou a brincar. Sim, mas companheiro de vida neste caso. Até me perdi. Uma pessoa fica corada com isto. O que é que eu estava a dizer? Sim, e depois há aquelas referências a nível profissional daqueles enfermeiros com os quais nós nos vamos cruzando na nossa vida, em que em determinados períodos foram a nossa referência. Eu no Reino Unido tive efetivamente enfermeiros que tiveram um papel essencial na minha formação, que me deram força em determinados momentos, que me fizeram acreditar que eu seria capaz de cuidar às vezes daquele doente, que eu achava que é normal, nós temos os nossos medos como qualquer outra pessoa. Nós quando estamos perante uma situação que é desafiante, temos medo, e isso eu acho que é importante, é uma qualidade, faz com que haja um sentido de responsabilidade, ou seja, eu sinto que tenho que dar o meu melhor por aquele paciente e não quero falhar. E isto não é uma fraqueza, mas é uma virtude, porque te faz ser melhor e tentar dar o teu melhor por aquela pessoa. Isto é normal em tudo na vida. Obviamente, quando me apresentam um desafio pela frente, eu tento não transparecer estes receios, mas toda a gente tem receios. E eu acho que é isso que nos torna mais fortes. Ou seja, nós sabemos que podemos não estar preparados naquele ponto, mas há alguém que nos dá aquela força. E efetivamente no Reino Unido surgiram enfermeiros que teria agora que mencionar vários, e aqui em Portugal igual. Portanto, aqui em Portugal tem sido esta equipa da Mutual que me tem dado esta força, nomeadamente os diferentes médicos, tu, mesmo as administrativas. É verdade, nós temos uma relação muito próxima. A enfermeira com a qual trabalho diariamente, toda a gente acaba por ser a nossa referência, neste caso a minha referência neste momento. Depois, o facto de ter um suporte familiar muito bom é importantíssimo na minha vida, ou seja, eu saber que o meu filho está bem entregue. No tempo em que eu estou cá, eu sei que posso cuidar, ter o apoio dos avós, aos quais agradeço imensamente, tanto os meus sogros como os meus pais, porque fazem com que eu sinta que, imagina que saio mais tarde um dia, sei que o meu filho está bem entregue, e portanto esta rede de apoio é essencial para nós sermos felizes. A estabilidade familiar é muito importante. É muito importante, sim. Não só nos filhos, mas também até nos pais, sim. Principalmente no regresso pós, que é uma coisa que eu ainda estou a vivenciar, que é o regresso pós-paternidade. Sim. A possibilidade de conseguirmos voltar ao ativo, que há ali um momento em que uma pessoa desliga, que passa a ser pai, passa a ser mãe. E eu desde já agradeço ao João, o meu marido, porque ele foi a pessoa que me trouxe ao ativo de volta, porque nós mulheres acabamos por desligar um bocadinho. Estamos focadas naquela criança e é totalmente normal, atenção. Mas o facto de ele ter sido sempre um apoio, de ser alguém com o qual eu posso desabafar, chorar, rir, é fundamental para o nosso sucesso enquanto pessoas. Percebes? E nota-se muita diferença entre esse regresso ao ativo
e mesmo a potenciação profissional, ou seja, daquilo que eu vejo nas várias carreiras, nos vários empregos, as pessoas que têm realmente um lar, uma família estável, Sim. unida e que se apoia, acaba por ser melhor mãe, melhor pai, melhor filho, mas também um melhor profissional. Todos aqueles que não têm, digamos, uma família by the book, eu desde já lhes dou a minha salva de palmas, digamos, porque a vida não é nada fácil quando nós temos que fazer tudo por nossa conta e risco, ok? Termos um apoio por trás torna tudo mais fácil. Mas aquelas mães que são mais solteiras, aqueles pais ou aquelas pessoas que perderam o companheiro de vida, neste caso, que acontece em muitas situações, acho que têm que ser considerados como heróis, porque criar um filho nestas situações é difícil e, portanto, eles têm o triplo, o quádruplo do trabalho. Sem dúvida, E, portanto, merecem a nossa força. Quem merece a força também és tu, Débora. Obrigada. Eu queria que, enquanto responsável pela clínica, te agradecer muito a dedicação, a entrega, o profissionalismo, o foco. És uma pessoa extremamente focada, uma pessoa muito organizada. Sim. Ok, que é uma coisa... Sou mais no trabalho do que em casa, ok? Acredito, mas no trabalho, pelo menos... No trabalho sou super organizada. Sempre foi uma organizada. coisa que o João me disse, que ele também é super organizado, mas eu no trabalho tenho mesmo aquele foco, não é? Depois em casa relaxo. Há uma coisa, e não estou a dizer isto de forma pejorativa, está a ver aquela formiguinha? Sim. Está sempre a trabalhar, sim, e uma pessoa sim. quase que não dá por ela, mas que faz um trabalho fantástico. És mesmo tu que não paras, estás sempre organizada, Obrigada. sempre capaz de nos ajudar. Acho que os nossos utentes têm, às vezes, parece que tu tens assim na testa, desabafa, Sim. e falam muito contigo, mas tu estás sempre lá disponível para dar uma palavra e para tentar ajudar. E eu fico super orgulhosa quando vêm à clínica e pedem para falar diretamente com a enfermeira Débora sobre um problema. Acontece frequentemente. Acontece agora muito mais e, portanto, isso só demonstra que eu estou a fazer o meu trabalho, acho eu. Excelente trabalho, eu tenho muito a agradecer por isso. Espero que o teu trabalho, e acho que ficou pautada a tua felicidade no trabalho, se mantenha Sim. por muitos anos e que esta relação perdure Claro. por vários anos. Assim nós queremos que cresçamos juntos, como tu falaste, porque muitas vezes instituições que têm crescimento assimétricos acabam por levar à desmotivação, acabam por levar ao desinteresse, até mesmo à frustração. Isso vamos tentar diariamente nós dois trabalhar juntos para que toda a equipa, a Team Mutual, que se continua a sentir dessa forma. A todos vocês que estiveram desse lado, agradecer também a estarem a ouvir mais um Mutual Talks. Se tiverem alguma questão, eu e a Débora tentamos responder o mais rapidamente possível. E se quiserem conhecer a enfermeira Débora e receber tratamentos, e não só na clínica, é só uma questão de nos visitarmos aqui na Mutual Clinic Braga. Estamos cá todos os dias. Obrigado. Obrigada.